Você deve amar essa pergunta. Como faz Deca Only? É. Sabia, mano. É alguém trolando, sabia. Isso aqui eu recebo todo podcast que eu vou ter alguém que fala isso, tá ligado? Não, pra responder mesmo? Não, responde porque tem muita gente que está aqui que veio por mim, pelo Ricardo, pelo Podgames, e que talvez nunca viu você falando sobre, mas explica o que é o Deca Only, qual é para que ele serve e como fazer, mais ou menos. Que teve uma febre, lá. sobre isso do Deca Only, né? Como se fosse alguma coisa que é nova. Totalmente antigo, né? Totalmente antigo, né? Protocolos sem testosterona são antigos, né? A gente pode falar disso já. Bom, Deca Only, como o nome já faz, né? Only é apenas em inglês, né, galera? Então, é apenas Deca, né? Um protocolo só de Deca, que seria nandrolona, né? Decanoato de nandrolona. É um protocolo anormal, né? Para quem é leigo, né? Porque os protocolos normais, eles levam testosterona no protocolo. A função dele, né, basicamente funciona muito bem. Primeiro, não vai funcionar para todo mundo, como qualquer outro protocolo, né? Não tem uma regra em relação a isso, mas a grande questão... Vocês estão escutando minha gata aí, né? Caralho. Participação especial. Não, daqui a pouco minha esposa bota ela para fora aqui. Então, assim, a Deca Only, a principal função dela é para pessoas que são sensitivas ao DHT, por exemplo, né? Pessoa que tem muito acne, né? Qualquer protocolo com derivado de DHT, ela se sente mal, pele oleosa, tudo isso. É interessante você fazer o uso da Deca sem a testosterona. É um principal protocolo usado sem testosterona hoje, porque simplesmente em questão de relato, né? De material humano mesmo, a gente vê que é o protocolo que o pessoal se sente bem, tá? Isso não quer dizer que você não pode fazer um uso de oxandrolona sem texto. Não quer dizer que você não pode fazer, só pode fazer DECA? Não. Você pode fazer qualquer protocolo que você quiser na sua vida, né? Só que a taxa de mostragem da galera do Deca Only é que o pessoal se sente muito bem. Então, eu também... Isso aí é bro science, tá? Isso aí não tem paper sobre isso. Mas eu acredito, pelos relatos, né, com meus atletas, tudo, que após um período muito grande de uso de testosterona, você meio que fica... Não é insensível à testosterona, né? Não é um papo de receptores, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas o seu corpo, ele entra num novo normal, né? E eu acho que quando você dá um tempo de testosterona usando o Deca Only, né? Se mantendo com o eixo inibido, né? Você mantém o eixo inibido, mas você mantém seus ganhos com a nandrolona ao invés da testosterona. Quando você volta a usar a testosterona, você pode perguntar para quase todo mundo que fez Deca Only. Parece que ela bate mais forte, é como se seu corpo tivesse mais sensível à testosterona depois de tanto tempo. Então, é um protocolo interessante, né? Principalmente nesses dois casos, né? Quando o cara ele quer testar algo diferente sem a testosterona e quando ele tem sensibilidade ao DHT, que basicamente é quase impossível de fugir, né? Não tem como, né? Eu falo para a pessoa, cara, você vai ter que viver com isso, né? É o que o Adam fala muito também, né? O pessoal quer... A gente pode entrar mais a fundo depois sobre isso, mas o pessoal quer usar finasterida, sal palmeto e ficar lutando contra o DHT. Eu falo, velho, se você já usa um derivado de DHT, a finasterida não vai fazer nada, né? Porque ela já está a substância final ali, né? Então tem toda uma discussão química por trás disso, mas a Deca Only serve para isso. Basicamente, é um protocolo que muita gente conhecia a Deca por ser uma substância que baixa a libido, né, antigamente. Então o pessoal fazia aquela proporção de 2:1 de testosterona para Deca, era 500 de testo para 250 de Deca. Isso foi caindo por terra porque a Deca Only ela funciona de maneira diferente, né? E, de novo, a gente vai entrar numa parada que não tem paper, tá, galera? O pessoal da teoria sempre vai ficar chupando o dedo, porque nunca vai ter paper sobre isso, né? Mas, basicamente, o que eu vejo é que a libido ela não cai tanto quando você usa apenas Deca do que quando você usa testosterona mais Deca. Eu tenho uma suposição da minha cabeça, tá? Eu já até falei isso para vocês, que eu acho que é uma questão do DHT versus o DHN, que é a dehidronandrolona da Deca. Então, a gente tem um DHT da testosterona batendo com a DHN da Deca, eles entram em conflito ali, talvez na célula, algum receptor, e pode causar essa queda de libido, porque quando você usa só a Deca,
99% dos relatos o pessoal vai falar que fica de boa. Então, assim, é isso, galera. É uma mini aula sobre Deca Only aí. O que é Deca Only e Deca Base? Tem essa pergunta aí também? Não, essa não veio, não. Então, só para complementar, Deca Only e Deca Base. Deca Only, como o nome já diz, é só Deca, você não pode usar mais nada. Se você usa Decaoxandrolona, já não é mais Deca Only, né? A Deca Base, geralmente, é quando o pessoal usa Deca, mas é alguma coisa que não seja testosterona, né? Por que eles falam base? Eu já discordo, porque aí é nomenclatura, né? Tudo que tem mais de miligramagem, o pessoal fala base. Eu falo, pô, eu discordo muito disso, né? Inclusive, lá no grupo da mentoria, lá, o Daniel, ele veio com uma... Depois, eu não sei se vocês viram, depois eu vou mandar lá, porque eu vou juntar os grupos. Ele mandou um estudo muito legal sobre empilhamento de droga, explicando o que seria a base de cada ciclo, né? Mas, enfim, muita gente acha que é miligramagem. Eu falo, então, quer dizer, se você usa 300 de texto e 500 de trembo, a trembo é base? Não é. A texto continua sendo base do protocolo. Então, eu meio que não gosto muito dessa nomenclatura base, mas é para isso que o pessoal usa, miligramagem. Eu acho que, na minha concepção, quando fala base, para mim a base é aquela droga que não sai. Porque geralmente tem uma droga que não sai e outras entram durante um tempo, depois saem, aí depois muda e tal, mas tem uma que geralmente é testosterona que não sai. Essa é a base do protocolo. É o fundamento ali. Pode estar várias outras coisas mudando ali por cima, mas a base sempre vai ser a testosterona ali. E em alguns casos, a nandrolona. Mas se tiver texto, no final das contas, a não ser que você, sei lá, passe o ano todo usando Deca e botou a texto durante, sei lá, 2 meses, eu acho que até pode dizer que é uma Deca base, entendeu? Mas, é uma questão filosófica, né? Mas no final das contas, essa nomenclatura aí não vai ajudar você em nada. É isso aí. Não vai mudar nada. Até testou por um tempo. Fala aí, Não, que a gente até testou não, a gente usou um tempo, não a Deca Only, mas a Deca Base, e é uma parada que nem tu falou ali, de hora que a texto volta, eu não senti a minha libido descer, só que a hora que a texto voltou, eu senti ela subir muito. Então, pode ser rage, né? Você volta a sentir rage. Tu começa a dar um estressinho ali e tal. É isso aí. É basicamente isso, né? É o tipo de coisa que a pessoa fala, mas aí tem toda aquela discussão teórica, né, dos receptores androgênicos, sei lá. Eu falo, cara, infelizmente a gente tem coisa que a gente nunca vai saber. Tipo, não tem nem interesse e nem comissão de ética que vai aprovar certos estudos. Então, vai ser prática, né? Lógico que a teoria é importante para a gente entender muita coisa, mas quando a gente fala desses samba doido aí de protocolo, é isso aí, tá ligado? E, cara, sobre os protocolos antigos, né? Tem o Frank Zane aqui atrás, né? Eles não usavam, né, testosterona naquela época, porque a testosterona é uma das drogas mais difíceis de controlar, né? De colateral, né? A ginecomastia, né? Principalmente, eles tinham muito medo, né? O tamoxifeno, né? Ele só teve acesso ao público ali no final dos anos 80, né? Ele foi produzido antes, mas assim, para estar nas farmácias e todo mundo ter acesso, final dos anos 80, o inibidor de aromatase, se eu não me engano, também, o tamoxifeno foi um pouquinho antes. Então, tipo assim, eles não tinham conhecimento de controlar a testosterona. Então, era muito comum o cara usar Diana e Deca, Primobolan e Deca, Primobolan com Diana, né? Esses protocolos assim que hoje em dia o pessoal acha, não, é errado. Não é que seja errado, depende do feeling de cada um, né? Eu falo isso até hoje, cara. É igual o zerar carbo, é igual a questão do zero carbo. Zero carbo é horrível. Para a maioria das pessoas mas vai ter aquele 5% ali, cara. Eu tive um atleta agora, o Balotelli, ele subiu no melhor shape dele. A gente competiu várias competições esse ano. A última competição dele, que foi agora, ele zerou carbo. Foi a única que ele zerou carbo e ele subiu o melhor de todas. Eu falei, porra, vai entender. Cada um é cada um, né? E para protocolo de hormônio é a mesma coisa. Mas ele zerou carbo e compensou em gordura ou realmente a caloria estava baixíssima? Estava baixíssima, mas ele comia aí uns 80 gramas de gordura. Ele compensou um pouco, tá? Sim. Um pouco, mas a caloria estava bem baixa. Mas é um cara muito empedrado, muitos anos de competição, né? Então, eu acho que tem isso também. Se você zerar carbo num cara que está começando, vai ficar só pele, né? A gente sabe, aquele aspecto. Mas eu acho que o cara que já é mais denso, acho que
É um pouco genética também, né? Então tem tudo isso envolvido. Mas é um exemplo para falar para as pessoas, cara, que não tem regra, e protocolo é a mesma coisa. É lógico que se você está começando, em termos de protocolo, voltando à conversa lá da testosterona ou não, se você está começando, o ideal é que você comece com testosterona para você conhecer o teu corpo. Sim. Isso é a base, para mim, de todo mundo está começando. A gente está falando aqui de alto nível, anos de experiência, já está anos fazendo isso, você começa a testar coisas diferentes. Né? O Ricardo, a gente fez um protocolo que foi Deca Diana, foi Deca alguma coisa. Deca Diana. É um protocolo Golden Era, total. Pô. Entendeu? Eu acho que para você fazer uma Deca base ou uma Deca only, tem que ter um motivo, né? Não pode chegar do nada ali, vou fazer. Quer dizer, você até pode, né? Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Mas, tipo assim, faz mais sentido quando tem um motivo. E tem uma galera que pensa que texto é uma droga que não pode sair nunca, que não existe protocolo sem texto, ou pelo menos que texto geralmente vai estar maior que todo o resto. Mas tem gente que não se dá bem com texto. Eu mesmo tenho atleta que, se passar de 300 miligramas, e é um atleta, ele é grande, ele não é um iniciante, se passar de 300 miligramas, sensibilidade no mamilo na hora, já começa ali a ter colaterais. Para que a gente vai ficar usando muito da texto se a gente tem outras opções? Então, geralmente, o protocolo com ele é no máximo 200 de texto, e aí a gente usa outras drogas para poder compensar aquela quantidade de hormônio que não teria da texto, mas com ele não adianta a gente ficar botando muita texto, porque vai dar mais colateral do que resultado. Aí o cara vai ficar o tempo inteiro, porque atleta não faz ciclo, atleta faz blasting cruise, o cara vai passar a vida inteira tomando tamoxifeno para não ter ginecomastia. Aí desenvolve uma trombose. Exatamente. Então, perfeito, cara. Isso aí é a linha que eu penso também. Texto é individual. Cara, tem um atleta do Mr. Size, que eu não vou citar o nome, mas ele abriu lá no curso ao vivo, que, cara, o cara tem mais de 120 quilos e usa 250 de texto. Entendeu? Por quê? Porque é individual, né? E eu vejo pessoal cometendo muito... Cara, eu acho que esse é o erro mais cometido dentro do uso de hormônio, que é a questão da dosagem da testosterona, né? O pessoal quer ficar imitando regrinha. Tem que ser a partir de 600 para sentir alguma coisa. 700, eu vejo uns caras de 70 quilos usando 600. Eu falo, cara, tu tá aromatização pura, tá ligado? Tu vê o exame do cara, o cara tá com 5.000 de texto total e 300 de E2. Pra quê? Não tem sentido, né? Eu falo assim, cara, você vai lutar contra colateral, tá sobrando aí colateral, né?